A situação econômica do Brasil está muito ruim, para não dizer caótica. As pessoas hoje entram no supermercado e com pequenas compras o valor já é muito grande. O valor do seu dinheiro, o valor do seu salário já não compra o que comprava antigamente. As pessoas pagam um plano de saúde, preços exorbitantes, e muitas vezes já não conseguem ter plano de saúde e ficam à mercê da saúde pública, que não resolve os seus problemas, e elas estão passando por situações de perigo, desconfortáveis, de brigas familiares, enfim, tudo isso por conta de uma situação financeira muito problemática. Inflação, o dólar subindo, enfim, tudo parece que está jogando contra, e muitas vezes com um governo que não está sabendo administrar essa situação econômica de uma forma responsável, e a população acaba sendo prejudicada. Você acaba tendo tantos problemas. Eu quero falar que, como rabino ortodoxo, dos milhares, dos milhões de pessoas que me seguem, o que eu mais recebo hoje são as pessoas pedindo: por favor, rabino, como eu faço para sair dessa situação econômica tão vulnerável? Como eu consigo sair do negativo? Como eu posso ter mais renda? E eu quero te falar uma coisa muito clara. Deus, Ele ensina como fazer isso através da Bíblia. E hoje eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, de uma forma muito prática, mas mostrando para você a base espiritual, como na verdade já estava escrito, como você pode, na prática, aumentar a sua renda em mais de R$25 mil por ano, e na verdade ainda mais dependendo da sua renda mensal. Não tem aqui nenhuma mágica e nem algo místico. São, na verdade, ensinamentos que a Bíblia traz de uma forma até mesmo detalhada, só que eu vou te trazer as ferramentas, eu vou te alertar para que você consiga aplicar isso na sua vida, e você vai ver, a sua situação financeira definitivamente vai melhorar. Depende de você. Então presta muito atenção. Primeiro ponto que a gente tem são o ponto dos gastos. Você sabia que uma família que tem uma renda de somente R$6 mil por mês. Eu sei que tem pessoas aqui que ganham mais, tem pessoas que ganham menos, mas uma média de uma família que ganha R$6 mil por mês, ele pode, através de gastos inteligentes, chegar a economizar R$18 mil por ano. É isso que várias pesquisas econômicas falam, e eu vou te mostrar como você vai fazer isso na sua vida. O rei Salomão, ele traz um versículo em Provérbios que diz assim: na casa do sábio há um tesouro precioso, mas o insensato o devora. Não seja a pessoa insensata. A gente tem um exemplo bíblico fascinante. Na época em que José era o vice-rei do Egito, ele avisa o faraó: nós vamos ter 7 anos de fartura, mas depois nós vamos ter 7 anos de pobreza, de fome. Então a gente vai ter que saber administrar isso aqui muito bem. Existia um grupo dentro do Egito que não foi responsável. José, como vice-rei, recebeu todos os poderes para administrar a riqueza do Egito, e realmente ele fez algo espetacular. Mas, se você ler a Bíblia com atenção, existiam os sacerdotes egípcios. Esses aqui, eles foram isentos de qualquer responsabilidade, mesmo na fartura ou na pobreza e na fome. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas foram isentas pelo governo de qualquer tipo de responsabilidade, qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de guardar sua riqueza, a sua produção agrícola e assim por diante. Você sabe quais foram os resultados? Foi criado um grupo de pessoas que eram sacerdotes egípcios irresponsáveis nos seus gastos. Eles não sabiam com o que eles gastavam. Sabe qual foi o resultado? O resultado é que eles vão implorar para o faraó, para que eles não percam as suas mordomias, para que eles não percam aquilo que eles têm, porque eles sabem que eles se descontrolaram e eles acabaram perdendo e gastando aquilo que eles não poderiam de uma forma insensata e talvez até mesmo inconsciente. Você pensa que isso aqui é só na época bíblica? Olha só o que acabou de acontecer. A candidata a presidente democrata dos Estados Unidos, Kamala Harris, ela gastou
na campanha dela, $1 bilhão. Você escutou bem, não 1 milhão, $1 bilhão. Como se não bastasse, ela conseguiu ficar devendo $20 milhões. Sabe por quê? Porque ela, igualzinho aos sacerdotes do Egito, ela gastava com viagens, com avião, com artistas e nunca ninguém fazia a conta. Era tudo descontrolado. Então você vê uma pessoa que teria que ser uma pessoa responsável, inteligente, queria ser presidente dos Estados Unidos, gastando uma quantia exorbitante e mesmo assim não era suficiente. Ficou com a dívida de 20 milhões. O próprio Trump brincou com ela. Vocês estão precisando de uma doação minha agora? Então eu quero falar que você não pode cair nessa armadilha e eu vou te ensinar como você vai fazer isso. O que acontece é o seguinte: muitos de nós têm gastos que a gente não sabe, na verdade, quanto a gente gasta em determinados fatores na nossa vida. Eu já vou te dar exemplos. E gastos desnecessários, que na verdade você comprou produtos, vários tipos, eu vou te dar exemplos, e você praticamente não usa. E se você controlar sem ser mesquinho, vivendo numa boa qualidade de vida, você consegue economizar até R$18 mil por ano. Imagina só alguém te dar agora de presente R$18 mil. Você começa 2025 com R$18 mil a mais na sua conta. O que você faria? Então quero te falar que você pode se dar esse presente e eu vou te ensinar. Inclusive, eu já quero te dar uma dica. No dia 24 aqui do mês de novembro, eu vou fazer uma live ainda mais profunda do que esse vídeo, onde eu vou te ensinar passo a passo e eu vou te mostrar o curso que eu estou fazendo com um dos maiores especialistas de finanças para que você possa ganhar muito mais do que você imagina em 2025. Então não perca essa oportunidade e tem um link aqui na descrição do vídeo. Agora, em relação a controle de gastos, pensa, eu tenho um aluno que ele estava reclamando, a renda dele era de cerca de R$8.500 por mês. E ele fala, e não está dando, eu não estou conseguindo, eu não fecho o mês. Agora, ele não tem tantas pessoas na casa dele. Eu falei, vamos junto, tá? Porque ele é uma pessoa um pouco mais próxima. Ele falou, Rabino, eu sei que você conhece os conhecimentos do povo judeu, os conhecimentos da Bíblia, me ajuda. Eu falei, eu vou te ajudar, mas eu preciso que você se ajude. Me diz um pouquinho aqui, você tem assinaturas tipo Netflix, Amazon TV, todo esse tipo de coisa? Ele falou, Rabino, eu acho que eu tenho umas 3. Eu falei, é mesmo? E você sabe me dizer o valor mensal? Eu não sei muito bem, não. Eu falei, então pesquisa para mim, dá uma olhada aí no seu cartão, onde que você paga. Eu tenho mais uma pergunta para você. Quantas vezes você usa, seja Netflix, seja todos esses canais, tá, pagos para você poder ver seriados, filmes, campeonato de futebol? Falou, poxa, Rabino, tem alguns que eu uso 2 vezes por ano, se muito. Tá? Tem coisa que eu comprei para os meus filhos e tá aí, tá largado. Mesma coisa, streaming de coisas de músicas, de jogos, como ele falou, ele comprou pro filho dele. Enfim, de repente ele olha a conta. E eu falo, agora vamos multiplicar essa conta que você fez por 12? Só aqui, eu não consigo lembrar, mas já chega algumas centenas, boas centenas de reais. Agora eu perguntei, eu me lembro que você falou para mim que você queria fazer ginástica, que está em forma. Como é que você está na academia? Falou, Rabino, estou eu e a minha esposa inscritos. A gente viu o gasto, não é um gasto pequeno, e eu perguntei para ele, você está conseguindo ir? Ele falou, cara, eu quero, mas é tanto trabalho que não dá, eu chego do trabalho muito cansado. E eu falei, então me diz na prática. Ele falou, cara, eu acho que eu vou 2 ou 3 vezes por mês, se eu consigo ir na academia. Eu falei, você pagaria R$600, por exemplo, por 2 vezes de academia? Só para falar que você tem o direito de ir na academia? Ele falou, cara, não. Não, mas eu tenho vontade. Eu falei, cara, vontade tem, mas no papel. Tá acontecendo, eu sou super a favor, a Bíblia é super a favor de você fazer ginástica, de você estar saudável. Mas na prática você está usando ou é um sonho que você está pagando por ele? E aí, aqui, faz a conta vezes 12. Olha o que dá. Um descontrole, uma insensatez. A pessoa
Eu estou dando aqui exemplo, né, de algumas assinaturas e tem muito mais do que eu estou falando. Os exemplos são muito maiores. Às vezes as pessoas não têm consciência, por exemplo, quanto elas gastam com o pet delas por ano, por mês. Eu sou contra isso? Eu não sou contra a pessoa ter o seu animal de estimação, mas eu sou contra você não ter consciência quanto ele custa. Quais são os gastos? Então você vai fazer o seu custo-benefício, mas eu quero falar uma coisa. Se você começar a organizar e você vê que você tem compras que você fez por impulso, tem assinaturas que você não usa, academia e assim por diante, você de repente chega numa conta astronômica. Se eu for um pouco mais detalhista com você, eu acho que vale a pena você dar uma olhada até nas compras que você faz, inclusive ao nível de supermercado. E mais uma vez, eu não estou falando para você ser mesquinho. Mas pensa bem, às vezes quando você vai comprar uma coisa mais cara, aí você fala, não, vou comparar aqui os preços dos supermercados. Só que quantas vezes você faz essa compra mais cara? Uma vez a cada tantos meses, não é verdade? Só que as compras que teoricamente são mais baratas, você fala, isso aqui é mais barato, não tem problema. Só que é uma compra que você faz repetidamente, às vezes algumas vezes por semana, para com certeza algumas vezes por mês. Quando você chega ao ano, você faz centenas de vezes, tá? Não estou falando 200 vezes, mas você faz muitas vezes a compra desse produto. O impacto é muito maior. Então, você tem que ser uma pessoa sensata e inteligente. Deus fala, eu te dei um tesouro, o insensato queima ele, quebra ele e nem se dá conta. Então, quando uma pessoa ela começa a ter consciência dos seus gastos, ela consegue ver aquilo que ela comprou por impulso, aquilo que não está sendo utilizado, aquilo que ela simplesmente sonhou, mas não vive naquela realidade, ela consegue chegar, de acordo com as pesquisas, como eu falei, uma renda de 6 mil pode chegar a 18 mil de economia por ano. Agora imagina a pessoa que ganha 12 mil, a pessoa que ganha 10 mil por mês, quer dizer que a gente está chegando agora num número que ele quase dobra. A pessoa pode chegar agora a uma economia de mais de 30 mil reais por ano, simplesmente se você tiver consciência daquilo que você tem e daquilo que você está gastando errado. Agora você tem que entender uma coisa, aqui parece que eu falei de uma forma mesquinha, de forma alguma. As pessoas entendem errado Deus. Deus não vê o dinheiro como algo pecaminoso, não vê a riqueza como algo ruim. Se você olhar a sua Bíblia, você vai ver que existe mais uma passagem, por exemplo, tá? Uma delas muito famosa que está no Deuteronômio, que Deus fala, será quando você cumprir os meus preceitos, então eu te abençoarei com o quê? Deus fala, o seu rebanho vai crescer e a sua terra vai produzir uma produção agrícola muito grande, enfim, você vai comer e vai ficar satisfeito, você vai chegar a uma abundância. Deus quer te dar essa abundância. Deus, quando ele se revela para o rei Salomão, uma das coisas que ele oferece ao rei Salomão é riqueza. E quando o próprio rei Salomão fala, Deus, entre riqueza e sabedoria eu fico com sabedoria. O que Deus faz, deu para ele os dois. Então as pessoas só se tocam, poxa, Salomão escolheu muito bem, então ele recebeu sabedoria. Não é verdade. Ele recebeu sabedoria e ele recebeu riqueza. E essa riqueza é o que fez ele conseguir expandir a sua influência, construir o templo de Salomão para Deus. Então você, através da sua riqueza, através da sua prosperidade, você de alguma forma vai construir o seu lar, a sua casa, o seu relacionamento, não baseado no dinheiro, mas com uma tranquilidade, com uma abundância que vai dar a chance dos seus filhos terem a melhor educação. Não pense que ter dinheiro é pecado e isso é mesquinharia de forma alguma. O que a gente quer é que você tenha essa abundância, uma prosperidade, inteligência, abençoada espiritualmente. Agora, por que realmente, de acordo com a Bíblia, o dinheiro ele não é problemático? Porque o dinheiro, de acordo com a Bíblia, não é somente algo material, ele é uma energia. O dinheiro, na verdade, ele é uma expressão
daquilo que você se esforçou. E não somente daquilo que você se esforçou, da forma como você fez. Se você fez com integridade, com honestidade, com generosidade. Então, na verdade, o dinheiro ele é uma expressão muito maior. Ele inclusive, é uma expressão de ligação entre o Criador, que te dá essa oportunidade, que quer te dar essa abundância, e você. Então o dinheiro, inclusive, tem um aspecto espiritual. Você sabia que na cultura judaica existe o conceito do dinheiro kosher, o dinheiro kasher, o dinheiro próprio, o dinheiro que te traz bênção. Porque se você está com a energia correta, você entende que isso é fruto do seu esforço, do seu trabalho, da sua honestidade, da forma como você se coloca nesse mundo, então esse dinheiro ele não é um pedaço de papel material como muitas pessoas veem. Veja bem, quando Deus ordena a Moisés e fala para ele que nós vamos construir o tabernáculo, e Moisés fala para o povo todo, então foram pedidas doações de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira. Por que Deus não faz o milagre? Por que o próprio Moisés não faz uma espécie de milagre, da mesma forma que caía maná dos céus, da mesma forma que saía a água lá, você estava no meio do deserto, era tudo milagroso? Então não tem problema de ter um ouro milagroso, de uma prata milagrosa e assim por diante. Porque, na verdade, Deus estava mostrando para as pessoas, elas estavam doando um ouro, mas era muito mais do que isso. Elas estavam doando aquela energia da forma como elas tinham aquele ouro, elas estavam doando a sua espiritualidade, o seu esforço. Então aqui você está vendo que através do dinheiro foi construído algo sagrado. Salomão muito parecido. Ele recebe a sabedoria, recebe a riqueza e constrói o grande templo de Salomão. Então aprenda que o dinheiro não é algo ruim. O dinheiro é uma expressão que tem uma ligação muito forte de espiritualidade, uma ligação entre você e o Criador, então saiba usar ele de uma forma inteligente e sensata, usa a sua energia correta. Agora, voltando a algo bem mais prático, as pessoas não se dão conta que a cultura hoje em dia não ensina como gerir o dinheiro, como você fazer o dinheiro se multiplicar, como você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então quero te falar uma coisa, na cultura judaica nós estudamos, tá? Aqui é um exemplo de um tratado talmúdico que ele traz ensinamentos e mais ensinamentos de como eu faço para multiplicar o meu dinheiro, o que eu faço em casos de desavenças, em casos de dúvida em relação a coisas monetárias. A gente estuda livros calhamaços como esses que vocês estão vendo atrás de mim, que eles ensinam a você a gerir o seu dinheiro com sabedoria, fazer ele crescer. É algo que o povo judaico carrega no DNA e que a gente estuda praticamente diariamente. E isso eu vou te ensinar no curso que eu estou lançando junto com o Rodrigo Cohen, e é por isso que eu te falo, não perde a live que eu vou fazer dia 24/11, onde eu vou lançar o curso e você vai saber muito mais detalhes. Essa ideia de você ter mais renda é algo fundamental na sua vida. Eu quero te dar um exemplo de um outro aluno agora aqui de Israel. Olha só que coisa interessante. Esse aluno, ele não sabia muito bem o que ele ia fazer da vida, mas ele passou por uma experiência pessoal. Quando ele mudou de casa, tá, com a esposa dele, ele viu a bagunça que foi. Ele precisou fazer uma pequena reforma e a casa, ela não ficou com aquela sujeira normal, ela ficou muito suja, né? Muitas vezes com coisas de tinta, uma poeira mais grossa e assim por diante. Os colchões se encheram de sujeira e assim por diante. Ele falou, meu Deus, isso aqui dá um trabalho muito grande. Naquele momento ele teve um estalo. O que foi? Ele falou, quem sabe eu ofereço o trabalho de pessoas que se mudaram, eu vou limpar a casa delas, eu vou oferecer um serviço de limpeza que não é uma faxina normal, são para pessoas que estão passando por uma mudança, que fizeram uma reforma na casa, a casa sujou demais e eu vou fazer isso. E ele abriu o negócio dele. Agora, o que aconteceu? Quando ele abriu o negócio dele, ele começou a ganhar uma renda interessante, uma renda que deixava ele relativamente confortável. Mas aí ele falou, tá bom, mas não tá ótimo, eu ainda tô apertado. E eu falei, o que mais você gosta? O que mais você poderia fazer? Olha só, ele falou, olha só, Rabino, eu tenho um hobby. Eu adoro drone.
Eu adoro esses drones que voam, eu tenho uma capacidade de levar eles, mas isso aqui é uma brincadeira, Rabino. Eu falei, é mesmo? Será que não dá para fazer nada com esse hobby que você gosta tanto e tem habilidade? Cara, você não podia tentar pesquisar um pouquinho, mas eu não vou fazer o trabalho por você não, cara. Abre a sua mente. Usa o seu potencial que Deus te colocou. Olha o que ele fez. Ele descobriu que você pode lavar as fachadas de prédios com drones. Ao invés de fazer aquele trabalho de pessoas, andaime, as pessoas com aquelas cordas descendo e lavando, hoje em dia você pode pegar um drone que ele é programado exatamente para fazer esse tipo de limpeza e é uma coisa bem pioneira, quase não tem pessoas que fazem isso e pessoas que têm essa habilidade. Aqui em Israel, para fazer isso, você tem que ter certificado. Então o que ele fez? Falou, vou tirar o certificado, para mim não é difícil, eu já tenho habilidade. E de repente ele abre um segundo negócio. Agora ele tem uma nova renda. Agora ele não está baseado numa perna só. Ele abriu mais uma fonte de renda na vida dele e de repente, de uma vida média, agora ele começa a ser alta média. Se você pensa que parou por aqui, não. Agora que ele sentiu o gosto, que ele aprendeu que ele pode inovar. Então sabe o que ele fez? Ele comprou um forno especial para fazer pizza. Então o que ele faz? Ele faz a propaganda no Instagram, em algumas redes sociais. Você vai fazer sua festa, você quer comer a melhor pizza que você já comeu, mas feita fresquinha, saindo na hora na festa? Me contrata. Você vai trazer todos os ingredientes que eu pedi para você, baseado nos seus sabores de pizza. Eu vou trazer um forno especial e eu vou fazer a sua pizza. Topa? E aí, mais uma renda. E muitas vezes a esposa dele entra junto, então facilita, divide o trabalho e aí a renda dele sobe ainda mais. Então ele tem uma abundância material, ele tem um sentimento de realização, ele está utilizando o potencial divino que ele tem dentro dele, aquelas habilidades, aquelas ferramentas. A mente dele não está pequenininha, ela está em expansão. E é isso que você precisa fazer, eu quero te ensinar a fazer isso. Você tem um negócio, mas está apertado, ele não está muito bem. Eu tinha um aluno em que, na época de celular, ele vendia o cartão de celular para a pessoa vender. Só que a tecnologia estava mudando, não ia mais precisar vender isso. Então ele falou, e agora o que eu faço? Eu falei, olha só, esse é o momento que você já sabe que daqui a alguns meses isso vai mudar, então agora a gente tem que inovar, tem que pensar num novo tipo de negócio, porque não dá para esperar acabar e ficar sem renda e ficar desesperado. Então, para começar, você tem que entender, a ideia não é ficar preso numa perna só, é você ter vários tipos, não precisa ter 3, como eu acabei de falar, mas cada um de acordo com o seu potencial, com as suas ferramentas, com a sua capacidade, mas cada um de nós, na verdade, ele tem várias habilidades, ele tem vários gostos, então você pode ver através, olha só no exemplo que eu dei, era um hobby dele, é uma coisa que ele fazia bem como hobby, ele transformou hobby em dinheiro. Eu, na verdade, nem sempre gosto de dar demais o meu exemplo pessoal, mas eu vou te contar aqui. Eu fui rabino de comunidade e eu era rabino das maiores casas de estudo bíblico e de Cabalá de Israel e do mundo, para rapazes e para moças, na cidade velha de Jerusalém, em outra parte de Jerusalém, chamado para dar palestras. Mas eu falei, isso tá bom, mas eu quero mais. E de repente, junto com um grande aluno e amigo meu, surgiu a ideia de criar o contraste. O contraste que ele ia inovar a forma da transmissão bíblica e ia trazer outras ferramentas, outros tipos de negócios. E de repente, um canal que começou do zero, ele alcança mais de 1 milhão de seguidores. O que começa como um segundo trabalho, acaba se tornando meu trabalho principal, e o principal hoje ele é secundário. Por incrível que pareça, porque ele tomou uma proporção tão grande. E eu quero falar, eu comecei do zero, mas eu cheguei lá. E isso eu quero te ensinar. E isso está ao seu alcance. Você aumentar a sua renda é algo que Deus quer. E isso também tem um versículo do rei Salomão, quando ele fala para você diversificar, não botar todo o seu esforço, todo o seu dinheiro em uma fonte só. Faz vários tipos de renda
porque uma pode acabar secando, uma pode acabar não dando certo, ou o contrário. Essa está dando certo, essa aqui vai dar ainda mais certo, mais do que você imaginou. Você está pronto para fazer essa transformação? Você está pronto? Imagina só, com um novo trabalho, vamos aqui, uma estimativa assim, um trabalho secundário, você consegue colocar R$3.000 a mais por mês. Vezes 12 são R$36.000 por ano. Agora soma aquele dinheiro que eu falei antes para você, que você economizou nos seus gastos. Só nisso você já pode estar numa economia, você pode estar com um dinheiro a mais por ano de cerca de R$50.000 a R$60.000 por ano, sem fazer malabarismos, sem ter que buscar soluções que na verdade são inacessíveis. Tudo que eu estou te ensinando aqui é o que a Bíblia fala, o que Deus transmitiu para você mudar a sua vida. Agora, por que a maioria das pessoas não faz isso? Elas não fazem isso, às vezes elas ficam muito inertes, não acreditam no seu potencial, não entendem que ela recebeu uma alma muito forte de Deus e um potencial e ferramentas. Ela não sabe extrair os conhecimentos da Bíblia e assim por diante. Se você pensa que eu parei por aqui, não. Eu fui educado a ajudar as pessoas, não de uma forma mediana, da forma mais elevada possível. Eu quero te dar um último insight nesse vídeo. Eu vou dar muito mais na live no dia 24/11, 10 horas da manhã. Não perca, tá aqui o link de inscrição e eu vou já deixar a dica. Vai ser lançado um curso revolucionário. Um curso onde eu uno o conhecimento espiritual divino, a bênção espiritual com a bênção material prática, como eu estou te fazendo agora, e você vai ver na live mais e no curso 10 vezes mais. Por que mais? Porque eu estou fazendo também junto com uma pessoa que há 15, 20 anos faz investimentos, faz finanças e ajuda as pessoas e é uma pessoa muito bem sucedida no mundo, chamado Rodrigo Cohen. Você não pode perder essa oportunidade. O que eu quero te falar aqui, tá? Eu como rabino, você me conhece como rabino aqui na internet, mas eu também sou economista. Então uma das pernas que eu tenho na minha vida se chama investimento. Eu tenho meu salário, graças a Deus. Eu tenho minhas fontes de renda, mas não para por aí. Eu preciso fazer o meu dinheiro trabalhar para mim enquanto eu estou dormindo. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu hoje. Num dos investimentos que eu tenho, isso aconteceu hoje. Eu, à noite, fui dormir, eu estava vendo o investimento. De manhã, depois das minhas preces, do meu estudo, eu fui ver se aconteceu alguma coisa, porque eu tinha um sentimento de que eu tinha acertado bem. Você acredita que em um dia eu ganhei, bênção de Deus, $5.000 nessas 12 horas? Eu abri a minha conta, ela tinha $5.000. Eu estou falando em dólares porque eu vivo em Israel, outra realidade. Não é sempre assim, mas o dinheiro tem que trabalhar para você. Existem hoje em dia tantos tipos de investimento. O maior problema que as pessoas têm, elas não sabem, não conhecem, não confiam, e é verdade. Tem muita gente, quando você vai no banco, ele só quer pensar no que ele vai ganhar de comissão, né? Você vai numa casa de investimento, a pessoa, não, vou botar ele para comprar aquilo que ninguém quer comprar, que está encalhado. É verdade. Então isso é uma dor, é uma dificuldade. Mas saiba que essa dificuldade, ela pode ser eliminada. E eu vou também te ensinar isso. Existem investimentos que você consegue fazer passo a passo. A gente pode te ensinar passo a passo a fazer eles. Investimentos mais seguros, que eles podem te dar cerca de, por exemplo, mais de 10% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Imagina uma pessoa que ela tem R$100.000 guardados. Agora ela tem um investimento que dá 12% ao mês, tirando já os impostos. Isso significa que no final do ano ela ganhou mais R$10.000. Isso num investimento considerado conservador. Tá? Se a gente pega, por exemplo, taxa de Selic e alguns outros investimentos, CDI, algumas coisas desse nível. Mas existem outros investimentos. Você tem investimentos que, se você pesquisar um pouquinho mais, eu quero te ajudar nessa jornada, fundos de investimentos de ações americanas, fundos imobiliários, que de acordo com muitos especialistas, em 2025 vai bombar. Eu não estou fazendo aqui promessa, aqui não é que eu estou te falando, olha, compra isso e
e vende aquilo. Eu não estou falando isso, porque aqui eu estou te ensinando, o dinheiro tem que trabalhar para você. Deus te deu dinheiro, esse dinheiro tem uma energia e esse dinheiro, como a Bíblia fala, ele pode se multiplicar. Mais uma vez, em pesquisas sobre o mundo econômico, eu descobri duas coisas muito chocantes. A primeira é que a imensa maioria dos brasileiros não investe, porque não sabe, porque tem medo, por falta de conhecimento. Isso tem que acabar. Falta de confiança, isso tem que acabar. Dá para você fazer o seu dinheiro render e você finalmente ter tranquilidade material e se desenvolver também espiritualmente. Existem vários tipos de investimento para cada perfil de pessoa, porque você também não pode entrar num perfil que não é bom para você. Tem que ser aquele perfil que te deixa tranquilo, que você dorme à noite e está tudo bem. Nem tudo é garantido, são investimentos, às vezes você pode perder, mas você tem que saber se você está para o curtíssimo prazo, para o médio prazo ou para o longo prazo. Às vezes um investimento que você começou mal, mas você sabe que ele é bom, no final de 1 ano, de 2 anos, ele vale muito. Existem tantas opções, então você tem que saber que se você tomar essas decisões que eu acabei de te falar, se você aprender a controlar seus gastos, você inclusive vai ter dinheiro para investir. Investir em quê? Investir em outro trabalho, outra profissão, aprender a fazer, comprar livros, estudar, ganhar novas habilidades e, inclusive, investir esse dinheiro e fazer, ao invés de você gastar em inutilidades, fazer você ganhar mais e poder gastar de uma forma muito melhor e mais inteligente, porque existe também isso nos gastos. Existe o gasto que vale a pena você ter. Não economiza na sua educação financeira, não economiza na sua educação profissional, muito pelo contrário, investe nela, gasta dinheiro com isso, forma inteligente, mas gasta dinheiro com isso, e sim, porque isso é investimento. Investimento em você, na sua carreira, em outros planos e assim por diante. Então é isso que você consegue ver. Uma família média no Brasil, ela pode, sem esforços demais, ter mais de 50 mil reais por ano, se ela tomar os planos e a forma certa de tocar a sua vida. E tudo isso com harmonia espiritual, da forma correta, com generosidade, ajudando os outros e assim por diante. Aí você vai ver, o seu dinheiro é um dinheiro espiritual, é uma energia que vem de Deus, você sabe retribuir de várias formas. Então eu quero mais uma vez te deixar aqui o convite para a live que eu vou fazer dia 24/11, aqui mesmo no YouTube. O link está aqui embaixo, 10 horas da manhã, já deixa anotado, e eu já te deixo aqui esse furo incrível jornalístico. Eu vou abrir um curso e nesse curso, com os mínimos detalhes, você vai aprender a fazer uma jornada que ela é espiritual de abundância e ela é prática financeira também, para você melhorar a sua vida.